começando aqui pela main, eu declarei as variáveis. Essa solução aqui do var input foi adotada para não precisar usar uma variável global, GVL, e para poder testar o código da main separado do animation e do visualization. Depois eu criei as outras variáveis que eu utilizei durante o código. Essas variáveis aqui foram variáveis auxiliares. Essa primeira aqui ela detecta quando o motor está desligado, M1 desliga. Essas outras duas aqui são usadas para controlar o tempo, PT, em que R e V, que são aquecimento e resfriamento, ficam ligados. E essas outras duas aqui são usadas para manter a saída Q dos dos contadores em 1 segundo, depois que o tempo PT, esse tempo de cima, depois do tempo PT é decorrido, e elas dão a condição para um novo ciclo, para um novo processo, quando a peça passa pelo S4, pelo último sensor. Isso permite saber quando o resfriamento ou aquecimento terminou. Bom, depois das variáveis criadas, vamos para o código. Aqui eu estou garantindo que M1 só vai ligar quando a peça estiver em S1, no primeiro sensor, ou um dos dois timers, um dos dois contadores de R1 ou V1 tenha disparado, tenha começado a contar. Impede que o M1 ele ligue quando a peça estiver em S2 ou em S3, estiver aquecendo ou resfriando. Aqui eu seto o tempo de 3 segundos de aquecimento e aqui o tempo de 2 segundos de resfriamento, ventilação. Aqui eu estou usando para conferir se a peça ela precisa ser aquecida, porque se ela já foi aquecida, ela não vai ser aquecida novamente. Ao chegar a peça passar pelo S2, acende o sensor de S2 e o motor desliga. As condições de reset são S4, que é quando a peça passa pelo último sensor, e o botão stop. E aqui, isso aqui para o aquecimento e isso aqui para o resfriamento, a mesma coisa. Aqui eu ligo o R1, caso necessário, se nenhuma peça foi aquecida durante o ciclo, e aqui para o caso de resfriamento. Bom, quando é pressionado o botão de Start, a lâmpada ela liga e se mantém ligada enquanto o ciclo estiver ocorrendo ou estiver esperando uma nova peça. Quando a esteira está apta para receber uma peça. Se o botão de Start for pressionado ou a lâmpada estiver acesa e o stop não estiver pressionado, então a minha lâmpada continua acesa e entra no if. Se tiver alguma peça em S1 no primeiro sensor ou o motor 1 estiver ligado e não tiver peça em S2 aquecendo ou em S4 e o timer de R1 não estiver contando, então o meu motor fica ligado. Caso contrário, antes de cair uma peça em S1 e se tiver uma peça no sensor S2 aquecendo ou no sensor S4 ou se estiver já terminando o aquecimento, entra no próximo if, que é se houver alguma peça aquecendo, né, o motor continua desligado, e isso aqui também serve para se a máquina está parada, né? Tem uma peça na máquina, foi apertado o stop e a máquina está parada, e aqui está acontecendo o aquecimento. Caso contrário, né, após isso, apenas depois que o aquecimento foi terminado e o botão Start ainda está pressionado, se a peça estiver em S3, ou seja, no resfriamento, e o timer do resfriamento estiver contando o tempo de resfriamento, o motor está parado e o resfriamento está acontecendo durante 2 segundos. Quando o resfriamento termina, o motor liga novamente e a peça vai para o sensor S4, que é o final. Aqui eu estou garantindo que tudo está desligado quando a máquina não estiver operando. Bom, no Animation eu criei aqui minhas variáveis utilizadas, né? A variável que identifica se a peça está presente na planta, está presente na esteira. Aqui a variável que mostra a posição da peça, né? O máximo onde a peça chega, que é 650. Essa variável ela é usada sempre que a peça presente ela foi alterada, ou seja, eu tirei ou coloquei a peça, ela guarda a posição que a peça foi tirada ou foi colocada. Porque se a peça for removida,
ela guarda a posição que ela foi removida, e se eu quiser colocar de novo a peça no mesmo lugar, eu consigo devolver para a esteira. E aqui é a velocidade da esteira. Bom, se a peça está sobre a esteira, então, se o motor está ligado e a peça está antes do final, ou seja, a peça está em algum lugar antes do sensor S4, eu faço a peça se movimentar para chegar a S4, né, para fazer o processo. Se a peça estiver entre o início e o sensor S1, então eu ativo o sensor S1, que identifica a peça na esteira. Caso contrário, o S1 está desligado, e assim vai para todos os outros sensores. Bom, e agora vamos rodar o programa. Bom, primeiramente eu dou Start. Eu coloco a peça para o começo da esteira e começo o processo. Aquece durante 3 segundos, liga o sensor, a peça continua, resfria durante 2 segundos, o motor desliga e a peça continua até cair na caixa. Bom, agora eu coloco outra peça para o início da esteira e acontece todo o processo novamente. Aquece, depois resfria. Se eu apertar o botão Stop, a peça para. Ela só vai voltar a funcionar se eu apertar Start e voltar ela para o início da esteira novamente. Ela aquece, resfria e assim por diante. Eu posso também tirar essa peça da esteira. Apertando esse botão, eu tiro ela da esteira. Posso colocar ela novamente na esteira e ela continua. E é isso aí.